Olá, queridos irmãos, muito boa noite. Quero falar sobre a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Algo que foi profetizado no Velho Testamento pelos profetas. A vinda do Senhor Jesus foi muito falado, muito profetizado e é muito aguardado pelo povo judeu. Na realidade, a vinda do Senhor Jesus Cristo, ela é exclusiva para judeus. Eu quero falar sobre a segunda vinda. Na realidade, a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, ela é pós-tribulacionista. O que muitos fazem confusão é sobre o arrebatamento. Tem muitas afirmações que o arrebatamento é pós-tribulacionista. Não, não é. No fim da grande tribulação não tem arrebatamento da igreja. O que vai ter é arrebatamento de judeus, propriamente dos 144 mil judeus que estarão espalhados sobre toda a terra. Vemos na Bíblia Sagrada, no livro de Isaías, Jeremias, Ezequiel, que foi muito falado sobre a vinda, a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Note, eles profetizaram antes da primeira vinda, já falavam da segunda. A primeira vinda do Senhor Jesus foi profetizada pelo profeta Isaías também. Isaías 7,14 está falando sobre uma virgem. E a história todos já sabem. Isaías 6:9 ou 9:6, se não me engano, fala: um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros, porque o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Ali está falando também da primeira vinda do Senhor Jesus Cristo. A primeira vinda do Senhor, ele foi tipificado por um cordeiro. Jesus Cristo nasceu e viveu entre os seres humanos, em exclusivo o povo judeu, de maneira simples e humilde, em todo o tempo de vida dele. Ele já foi, antes do seu nascimento, representado por um cordeiro. Quando diz na profecia que ele nasceu antes da fundação do mundo, vemos que quando Adão e Eva pecaram, Deus matou ali certamente um cordeiro e fez vestes para ele. Aquele cordeiro já era um tipo da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E quando Jesus em vida estava no meio dos judeus, João tinha batizado ele aos 30 anos. E quando ele estava saindo das águas do Rio Jordão, João certamente disse para aquele pessoal: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus, só que ele ainda não tirou o pecado do mundo. É uma profecia ainda que está em curso. Isso vai acontecer. O Senhor Jesus Cristo, quando estava aqui, ele veio exclusivamente para cumprir as profecias dos profetas. E boa parte das profecias o Senhor Jesus Cristo cumpriu. Quanto à sua vinda, ele veio como um cordeiro mudo, ele nasceu numa manjedoura, simples e humilde, de uma maneira pobre. Parece até que Deus estava querendo confundir os seres humanos mais cultos da época, porque Jesus Cristo, o Filho de Deus, iria nascer, e quando ele nasceu, esperavam que ele nascesse em um berço de ouro, mas não foi assim. Ele nasceu em um lugar fedorento, em uma estrebaria. Pelo que vemos, a estrebaria, aquele lugar fedorento, era uma tipologia do coração do ser humano.
Mas vamos analisar sobre a segunda vinda de Jesus. A primeira, já sabemos como foi. Ele foi humilhado e morto. E quando ele estava na cruz, antes de morrer, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E o Senhor Jesus, então, suspirou e morreu. Ao terceiro dia ele ressuscitou e está vivo para toda a eternidade. Passou aqui ainda 40 dias depois de morto, já ressuscitado, falando aos seus servos, se apresentou aos 12 que estavam na sinagoga amedrontado. Tomé não estava. Quando falaram para Tomé, ele não acreditou. Passaram dias. Segunda vez o Senhor Jesus se apresenta no meio deles dizendo: Pai seja convosco. Tomé temeu na base. O Senhor Jesus Cristo chamou Tomé na presença dos outros e disse: Por que me viste, creste? E mostrou os sinais. E o Senhor Jesus Cristo disse para Tomé: Bem-aventurados que não viram e creram. O Senhor Jesus certamente estava falando de mim e de você. Eu nunca vi Jesus, você também não, mas nós cremos nele. Então o Senhor Jesus tratou aquilo que tinha que tratar com os seus servos, com os seus discípulos, e ficou falando, tratando das coisas de Deus aqui ainda, depois de ressuscitado, 40 dias. E o Senhor Jesus, perto de ir para a glória, ele chama os seus discípulos para dar instruções a eles, porque era necessário o Senhor ir. Ele disse: é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas quando eu for, eu vou rogar ao Pai e ele vos dará outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem conhece. Estará convosco e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. O Senhor Jesus Cristo, depois de despedir, foi subindo aos céus. Uma nuvem ocultou ele da vista daqueles que estavam ali no Monte das Oliveiras. 2 anjos desceram e disseram: Varões galileus, por que estão olhando para cima? Este Jesus que de entre vós subiu há de voltar, e ele não voltou ainda. Os anjos estavam falando da vinda pessoal do Senhor Jesus Cristo. Parousia, presença pessoal. Teve a primeira parousia para os judeus, presença pessoal do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, em sua primeira parousia, ele já foi representado por um cordeiro. Em todo o tempo de vida, manso, humilde, não se achou mentira, engano nos seus lábios. E ele cumpriu aquilo que tinha que cumprir no lugar do povo judeu, porque a Bíblia diz que ele veio para o que era seu. Evangelho de João 10. Mas os seus não receberam. Mas todos quantos receberam, Deus deu-lhes o direito de serem chamados filhos. Rejeitaram o Senhor Jesus, perseguiram e o mataram. O Senhor Jesus voltou para casa. Mas ele disse aos seus: Eu não vou deixar vocês órfãos. Voltarei para vós. Ele estava falando da descida do Espírito Santo naqueles dias para eles. 50 dias depois da morte do Senhor Jesus Cristo, ele enviou o Paráclito divino para inaugurar a sua igreja, que ele não tinha inaugurado ainda. Ele deixou apenas as bases, ela é informação. O Espírito Santo, 50 dias depois, desceu e inaugurou a igreja de Cristo. Isso há 2000 anos atrás. Pedro, em sua primeira mensagem pentecostal, quase 3.000 almas voltaram para Jesus Cristo através da explicação da mensagem de Pedro.
A igreja, então, dia após dia, foi crescendo. O Senhor Jesus Cristo disse sobre a sua igreja. Quando eu estou falando sua igreja, eu não estou falando o nome de nenhum ministério. A igreja que o Senhor Jesus Cristo estava dizendo ali era de seres humanos que iriam, pela sua palavra, através do seu Espírito, vir a crer nele. Em resposta àquilo que está em Romanos 10, 9 e 10. E o que está escrito lá? Está escrito: se com a tua boca confessar e em teu coração acreditar que Deus ergueu Jesus dos mortos, será salvo. Porque com o coração que se acredita e com a boca que se confessa. Pois bem, o Senhor Jesus veio em sua primeira vinda, há praticamente 2000 anos atrás, sua primeira parousia. A segunda parousia, a segunda vinda, ainda não aconteceu, mas vai acontecer, porque ela foi profetizada para o povo judeu. Note uma coisa, a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo não é para a igreja, como a primeira vinda também não foi. A primeira vinda do Senhor Jesus Cristo foi única e exclusivamente para os judeus, mas eles os rejeitaram. Eles rejeitaram o Senhor Jesus Cristo. Junto com os romanos, perseguiram e o mataram. A segunda vinda também não é para a igreja. Se você um dia aceitou a Jesus Cristo de todo o coração e está firme, de pé, diante da sua presença, aguardando a sua vinda, você está equivocado, porque a fiel igreja do Senhor Jesus, ela não aguarda a vinda dele, parousia, não. Ela aguarda o harpazo, arrebatamento. Harpazo, arrebatamento, não é Jesus que vem, é ela que vai. Porque Jesus Cristo já está aqui, através do seu Espírito, e aonde ele está? Ele está dentro da sua igreja. Entronizado, dentro da sua igreja, já recebendo a glória e o louvor da sua igreja. É um mistério. O arrebatamento, harpazo, não é Jesus que vem, é ela que vai. Ele vai levar ela através do seu Espírito que está dentro dela. A igreja é tipificada como noiva aqui, e a noiva já está aliançada. A igreja é um tipo do corpo de Cristo, e dentro do corpo de Cristo está o seu Espírito. E o Espírito Santo, fiel e verdadeiro, quando ele ouvir a trombeta de Deus soar, a Bíblia diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, e junto aos mortos transformados, seremos arrebatados para estarmos para toda eternidade com o Senhor Jesus Cristo. Mas quanto à segunda vinda, na realidade, a segunda vinda, ela é pós-tribulacionista, porque Jesus Cristo, na realidade, ele voltará pessoalmente depois da grande tribulação. Depois da grande tribulação, não é o arrebatamento que vai acontecer, o arrebatamento da igreja. No finalzinho da grande tribulação, o arrebatamento que vai acontecer é dos 144 mil judeus. Está na Bíblia. E muitos fazem confusão com este arrebatamento aqui, afirmando que é a igreja, e não é. Eu quero ler para vocês. Mateus capítulo 24, do 29 a seguir. Olha o que diz. Logo depois das aflições daqueles dias. Que aflições daqueles dias? A grande tribulação.
aonde 21 juízos estarão descendo sobre a humanidade. Os primeiros juízos, 7 juízos, são 7 selos. Segunda parte dos juízos são 7 trombetas. Em cada trombeta, acontecimentos terríveis. Se você prestar atenção, no toque da 7ª trombeta ali, não haverá arrebatamento da igreja, porque a igreja, 7 anos antes, já foi arrebatada. No tocar da 7ª trombeta, o que vai acontecer? Os reinos do mundo vão voltar para as mãos de Jesus Cristo, porque Satanás tomou os reinos do mundo, fazendo Adão pecar. Quando Adão vacilou, quando Adão pecou, houve ferocidade na terra, uma carnificina. Os animais, os maiores, devoraram os menores. O espírito mau entrou na terra. As más influências. Satanás foi um após um derrotando. Derrotou o primeiro casal, depois derrotou um dos filhos de Adão e Eva. Derrotou espiritualmente, moralmente. O outro que ele pensou que derrotou, na realidade ele não derrotou, ele foi para a glória de Deus. Porque a Bíblia diz que preciosa é para Deus a morte dos seus santos. Então vejamos, Satanás tomou os reinos do mundo de Adão. Quando o Senhor Jesus Cristo, ainda aqui na terra, passou pelas águas do batismo e foi passar por um teste do deserto, a sua última tentação foi: Satanás projetou os reinos do mundo e disse para Jesus: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Jesus Cristo disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: só ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. O nosso Deus é Deus até de Satanás. Porque Deus é soberano, mas Deus já traçou o fim para Satanás, para o diabo. A Bíblia diz que Deus fez o inferno para Satanás e os seus anjos. Deus não criou o inferno para ser humano, mas ele criou para Satanás e para os seus anjos. E note uma coisa, quando Satanás viu que não derrotou o Senhor Jesus, que não conseguiu fazer o Senhor Jesus adorá-lo, ele saiu dali decepcionado, mas certamente pensava consigo: não consegui te enganar, mas futuramente eu vou enganar aqueles teus servos. E é o que está acontecendo hoje. Muitos e muitos e muitos que aceitaram a Jesus Cristo com humildade, com simplicidade, e foram diariamente servindo a Deus com alegria, e Deus foi abençoando. Mas à medida que o tempo foi passando, Deus foi enaltecendo, abençoando a muitos. E eles começaram, então, se destacar diante de Deus através da sua humildade. Mas a fama chegou e enganou a muitos. A ostentação chegou e enganou a muitos. Hoje, muitos e muitos e muitos, em especial a grande liderança, estão abarrotados no dinheiro, na fama, na popularidade. A ostentação tem dominado eles. Não todos, é claro, mas uma grande maioria. Satanás, então, cumpriu o seu intento, o seu desejo. Ele não conseguiu cumprir isso com Jesus Cristo, mas está cumprindo hoje com os chamados servos de Jesus Cristo.
Tem um provérbio popular que diz, não é bíblico, mas é um provérbio popular que diz: nem tudo que reluz é ouro. Isso é uma realidade. Muitos hoje estão não em pastos verdejantes, mas dentro de labirintos, sem saída. Foram comprados pela teologia do evangelho da prosperidade. Os corações estão engodados e estão aí de vento em polpa, pregando a teologia da prosperidade e enganando a muito. Note uma coisa: a maioria da grande liderança, quando vai falar de campanha, de progresso hoje, dentro das igrejas, eles trazem exemplos do Velho Testamento. Velho Testamento ficou como exemplo, como uma sombra. Mas o que devemos aplicar na realidade, o nosso coração, é nos ensinos do Novo Testamento, em especial nos ensinos dos apóstolos. Em especial os ensinos do apóstolo Paulo, que é precioso, puro e santo. E foi o apóstolo Paulo que disse, ele disse, no fim dos tempos, haveria tempos trabalhosos, homens presunçosos, arrogantes, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos e profanos. Ele estava falando ali de obreiros, em especial de lideranças. O que vemos hoje na liderança não é bom exemplo, mas é a ostentação, fama, humilhação com os menores. O que Jesus Cristo disse sobre os grandes? Jesus disse, o maior de entre vós seja como o menor, e quem governa seja como quem serve. Jesus Cristo, o maior, e ele deu exemplo, sendo o menor no meio deles, lavando os pés dos seus discípulos, ensinando a partilhar o pão, ensinando-lhes a perdoar e liberando perdão. O Senhor Jesus foi exemplo em tudo. Em seguida, o apóstolo Paulo, um líder maravilhoso, exemplar, chegou a dizer, não sei se para Tito ou para Tiago, não me lembro agora, mas ele disse, e tu? Tens seguido a minha doutrina, intenção, fé, longanimidade, bondade? Olha, perseguições tais quais as me aconteceram em Antioquia, e delas o Senhor de todas me livrou. Em certa ocasião, o apóstolo Paulo também disse, sede os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que exemplo de pastor maravilhoso. Não é o exemplo que estamos vendo hoje. É claro que não estou generalizando, mas os grandões de hoje, os magnatas da fé, humilham os pequenos e criam formas e maneira de fazer os pequenos estar ligados aos seus dogmas, aos seus ensinos, aos seus preceitos. E faz uma multidão se idolatrar neles. No tempo em que estamos vivendo hoje, o mundo gospel, que ao longo do tempo tem crucificado, falado da idolatria católica romana, o mundo gospel está na mesma competitividade, o mundo de idolatria no meio gospel. Não é isso que o Senhor Jesus ensinou. Mas vejamos, boa parte da igreja está ensinando que a segunda vinda é para nós, e não é. A segunda vinda é exclusiva para judeu. Para a igreja é arpazo, arrebatamento. Para judeus é parousia, presença pessoal. A Bíblia diz, ai daqueles que aguardam o dia do Senhor. Porque o dia do Senhor será dia de trevas, de densas trevas. Nós, Igreja de Cristo, não estamos aguardando o dia do Senhor.
O dia do Senhor virá, mas depois do arrebatamento, 7 anos depois. Vejamos. Logo depois das aflições daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas dos céus perderão seu fulgor, as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu um sinal da vinda do Filho do Homem. E quando esse sinal aparecer, não vai trazer alegria, regozijo para os seres humanos, mas vai trazer pavor. Note, primeira vinda, cordeiro. Ninguém amedronta com um cordeiro, mas a segunda vinda é tipo de leão chegando. E todo mundo se amedronta com a chegada de um leão. Primeira vinda de Jesus, cordeiro, simples e puro. Segunda vinda, leão, e leão nervoso, e ele está para chegar. E a Bíblia diz que todas as tribos da terra se lamentarão, verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus, com poder e grande glória. Quando ele estiver vindo, os maiores tiranos da terra vão tremer as pernas de medo, de pavor. Quem são os maiores tiranos da terra? Os grandes reis, os grandes presidentes, os magnatas do petróleo, os magnatas das riquezas multinacionais das grandes empresas do mundo. Os grandes traficantes, os mega traficantes, que mandam e desmandam, tremerão as suas pernas quando vir o sinal da vinda do Filho do Homem, que será, na realidade, pós-tribulacional. A segunda vinda do Senhor Jesus é pós-tribulacionista. A igreja fiel não está aguardando a segunda vinda de Jesus. A igreja fiel está aguardando o arrebatamento. Porque a segunda vinda, ele virá com vara de ferro para tomar as rédeas, os governos do mundo. E está escrito lá no Apocalipse, capítulo 10, sobre a última trombeta. Aliás, capítulo 9, verso 13. E tocou o sétimo anjo a trombeta, e ouvi a voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia: me perdoe, meus irmãos, não é aqui. Na realidade, é Apocalipse 11. É Apocalipse 11, verso 15. Tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Esse reino aqui foi o que os profetas, os reis, os juízes falaram no Antigo Testamento. E aqui é a chegada do reino milenial, a segunda vinda de Jesus Cristo. E ele virá com toda certeza para tomar as rédeas de todas as nações da terra. Jesus Cristo tomará as rédeas do Brasil, da China, da Alemanha, da Rússia, dos Estados Unidos, de todos os lugares. Os reinos do mundo virão para as mãos de Jesus Cristo, é um cumprimento da profecia que Deus disse: eis que te darei as nações por herança. Deus vai cumprir. Jesus Cristo vai assumir as rédeas do mundo. Os poderes cessarão. Os poderes religiosos cessarão. Os poderes políticos cessarão. Todos os poderes humanitários cessarão. Será estabelecido o poder de Jesus Cristo e o seu governo, que é um governo teocrático. E a Bíblia diz que toda a terra terá conhecimento dele. E aí então se cumprirá
o que está escrito nas profecias do Velho e do Novo Testamento, em especial aquilo que está no livro do Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Chegará o dia, chegará o tempo em que toda a terra vai celebrar ao Senhor Jesus Cristo, porque ele estará com toda certeza assentado no trono restaurado de Davi em Jerusalém, recebendo os louvores do mundo todo, porque ele é digno disso. Eu quero parar por aqui. Se você gostar, se inscreva no canal A Voz do Atalaia, compartilhe esta meditação. Se quiser, dê seu like. Gosto de falar das preciosidades de Deus. Que a graça e a paz seja abundante sobre a sua vida e sobre a sua família. Mais uma vez, repito, note uma coisa. Primeira vinda foi para judeus. Eles rejeitaram. Foi passado a bênção para os gentios. E a igreja foi formada principalmente dos gentios. É claro que a primeira base foi judaica, mas a igreja em todo, ela é gentílica. E ela será arrebatada. Ficará nos céus durante 7 anos, celebrando as bodas. E no fim dos 7 anos ela voltará, porque Jesus precisará voltar novamente, segunda vinda, não para a igreja, mas com a igreja, para socorrer os judeus. Que Deus os abençoe ricamente.